Vamos cantar, queridos, bem, olha só que segurança, como a menina que compôs aqueles hinos tinha tanta segurança em Deus, que segurança tem em Jesus. O hino que nós cantamos também, com tua mão segura bem a minha, e o salmista dizendo, a quem tenho eu no céu, senão a ti? Eu posso até me desesperar, desfalecer, mas eu sei que o Senhor é a minha herança. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Minha alma desfalece, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Vamos tirar um tom mais baixo para as meninas cantarem mais forte. Hein? Lá? Nós ensaiamos em lá? A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Minha alma desfalece, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Minha alma desfalece, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. A quem tenho eu no céu, senão a ti? A quem tenho eu no céu, senão a ti? Na terra não há quem eu deseje além de ti. Minha alma desfalece, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Minha alma desfalece, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre, para sempre, para sempre. Acho interessante o salmista dizer isso. Ainda bem que eu nem comentei com ninguém, porque às vezes um comentário que a gente faz com o outro leva o outro a pecar. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, cântico de louvor ao Senhor. Exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias.
Vamos ter mais um momento de exaltação ao Senhor com a oração pela Júnia. Para que a cada dia sejamos mais e mais fiéis a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Amém. Amém. Os meninos vão ficar aqui mesmo hoje, né? Então preste atenção que hoje nós teremos mais uma vez. Domingo passado os meninos saíram. Então nós teremos um momento importante de hoje, uma solenidade de investidura e posse novamente de oficiais. Tivemos domingo passado, e esse domingo novamente, e é bom os meninos prestarem atenção. Nós vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, leremos os versículos 12 ao 15. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, foi provavelmente a primeira, ou certamente uma das primeiras cartas de Paulo. 1 Tessalonicenses 5, leremos os versículos 12 até o 15. Então diz assim a palavra de Deus: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos.
Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Muito bem, irmãos. Ontem nós tivemos a primeira reunião do conselho recém-formado no domingo passado. Vocês estão lembrados que nós tivemos domingo passado ordenação, investidura, posse de 3 presbíteros e formamos o conselho desta igreja. Então já tivemos uma reunião ontem com este conselho. E hoje o conselho já formado, daremos posse aos diáconos que também foram eleitos no domingo atrasado. Então nós vemos aqui um texto no qual Paulo está dando instruções. Eu tratei com esse texto ontem na reunião com o conselho. Nós fizemos uma breve meditação. A pregação que eu tinha preparado para hoje não era essa. Domingo que vem eu prego a pregação que eu tinha preparado para hoje. Mas ontem a gente conversando e a gente exortando os irmãos do conselho, mostrando a nossa responsabilidade. Aí, como hoje tinha investidura e posse de ministros de novo, de diácono, eu digo, peraí, deixa a gente dar esse texto também para a igreja toda, para a gente ver a relação entre líderes e liderados, conforme os ensinamentos do Senhor Jesus, através do seu apóstolo Paulo. Então, irmãos, aqui nós vemos esta relação que há entre líderes e liderados, e qual o papel de cada um nessa relação, e como deve cada um se comportar nessa relação a partir do entendimento, a partir do conhecimento da palavra de Deus e de qual é a vocação de cada um. Já ensinamos há um domingo ou 2 domingos atrás, não lembro, acerca desse negócio de vocação, que as pessoas pensam que vocacionado é só o pastor. Não, é todo crente é vocacionado. Cada um tem a sua vocação, cada um tem o seu dom. Nós só temos que saber qual é o nosso dom e desenvolver esse dom no poder do Espírito Santo, que é quem dá o dom conforme lhe apraz. É isso que a Escritura nos ensina. Então, irmãos, tanto líderes quanto liderados são vocacionados. Agora, cada um tem que entender qual é a sua vocação, qual é o seu papel nessa missão que é de Deus. Eu já disse para vocês naquele dia que eu preguei, a igreja não tem uma missão, a igreja é uma missão, a missão de Deus, que deve ser desenvolvida pela igreja. A missão é de Deus, não é da igreja não, a igreja é a missão de Deus. Como é que Deus trabalha aqui na terra? Em nós e através de nós. Ontem à noite nós falamos isso aqui também. O Espírito Santo não opera no vácuo, ele opera em alguém de alguma forma, não é? Então, irmãos, o líder, embora nós saibamos que todos são vocacionados, líderes e liderados, o líder, sobre quem recai uma responsabilidade muito maior, porque ele vai fazer seguidores, essa é, digamos assim, o melhor conceito, ou a melhor explicação acerca de liderança. Líder é aquele que faz seguidores. Então, como o líder tem essa responsabilidade muito maior, por quê? Porque o líder é vocacionado por Deus e há nele uma perfeita mistura, digamos assim, de qualidades humanas com o dom de Deus que está nele e através dele, exatamente para que ele conduza os liderados. Então a responsabilidade do líder é muito grande. É só isso que um pastor é mais do que os irmãos na igreja. Ele é mais responsável. Ele é mais responsável. Como diz lá em Hebreus, ele vela pelas almas dos liderados como quem sabe que vai prestar contas a Deus dessas almas. Muito bem, irmãos. Então esse líder recebeu de Deus um dom, uma responsabilidade e um ministério. Ministério é sinônimo de serviço, no sentido de abençoar os irmãos com o ensino da palavra, com o conforto da palavra, com o encorajamento da palavra.
a fim de que esses irmãos não se deixem levar por todo o vento de doutrina, como Paulo explica muito bem lá em Efésios capítulo 4, versículos 10, 11, 12, 13, 14. Não é? Então, irmãos, e essas coisas são feitas para que haja um conhecimento cada vez mais profundo de Deus por parte da igreja. É só esse o papel de um pastor. E isso para a glória de Deus. Então observe que o líder cristão deve ter consciência do seu ministério, deve ter conteúdo para ensinar aos irmãos, ensinar com propriedade a palavra de Deus, tudo de acordo com a palavra de Deus. Não invente nada, não subtraia nada da palavra. O líder cristão deve ser compassivo é aquele que tem compaixão de um outro irmão que está em dificuldade, até o momento em que o irmão se insurja contra você. Você não pode fazer nada. Ele deve ter empatia, deve entender os problemas dos irmãos, deve gostar de liderados, pastor tem que gostar de ovelha, procurar ensinar, formar esses irmãos, a fim de que dentre esses irmãos sejam escolhidos outros líderes, conforme Paulo ensina a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Identifica na tua igreja líderes, homens idôneos quer dizer capazes, fiéis, ensina a eles aquilo que eu te ensinei, para que eles ensinem a outros. É esse o sistema da Bíblia. Então, olhem a responsabilidade do líder. Ele tem que identificar na sua comunidade alguém que tem esse talento dado por Deus, o dom de liderança, formar esse líder para que ele, por sua vez, mais na frente, identifique outro líder capaz, idôneo, fiel à palavra, e forme esse outro líder para que ele forme outro líder e assim por diante, até Jesus voltar. Percebem, queridos, como é que funciona o negócio? Foi assim que Cristo fez, formou seus discípulos, transformou-os em líderes, apóstolos, e mandou que eles fizessem a mesma coisa, fazei discípulos, e eles fizeram, a ponto de Paulo formar um discípulo chamado Timóteo e Tito, e dizer a eles para fazer a mesma coisa. Pois é, irmãos. Então, sem dúvida, a liderança cristã é uma bênção de Deus, e é por isso que nós devemos, como diz Hebreus lá, obedecer aos nossos guias espirituais, ser submissos a eles, pois eles velam por nossas almas como quem tem que prestar conta a Deus por elas. Hebreus 13, 17. Obviamente a palavra está falando de guias que são fiéis à palavra. Se ele não for fiel à palavra, não dê obediência a ele, coisa nenhuma. Só de ungir do Senhor, isso é loucura, falta de compreensão da palavra de Deus. Então, irmãos, vamos ver qual é o ensinamento de Paulo nesse texto aqui, para líderes e liderados. Versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Observem que nessa palavra inicial, no primeiro versículo, ela é dirigida especificamente aos liderados, igreja aqui presente. Essa não é uma palavra para os líderes, esse primeiro versículo é para os liderados. E o sentido é que os liderados acatem com apreço aqueles que vos lideram. Por quê? Porque Paulo ensina logo aqui o Senhor, versículo seguinte, vamos já ler aqui. Porque esses irmãos têm que ser reconhecidos como líderes colocados nessa função por Deus. Mais de um mês antes, a gente colocou no boletim aqui dizendo, irmãos, orem, nós vamos escolher líderes, orem, nós vamos escolher líderes, orem. Eu já disse, nós só temos aqui em condição de assumir esse cargo, pelo que a Bíblia fala, fulano, fulano e fulano. Mas se a igreja orasse e chegasse à conclusão, na hora de votar aqui sim ou não, de vamos votar não, tinha votado não. Desde que a votação fosse algo convicto, fruto de oração. E eu expliquei bem direitinho aqui, na hora da votação.
Não vote no irmão porque você gosta dele, ou porque você não gosta dele. Vote no irmão de acordo com as orações que você fez, se é que fez durante esses 3 meses que a gente anuncia aqui, se esse irmão é bom ou não para a igreja, de acordo com o que a Bíblia diz. Não é que você simpatiza, não está em jogo o seu gosto, está em jogo a palavra de Deus. Muito bem, irmãos, então Paulo roga a esses irmãos para que haja uma disposição prática e permanente dos irmãos a respeito dos líderes da igreja. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós. Esses que trabalham, que Paulo está dizendo, é aqueles que ensinam, aqueles que pregam a palavra. Os que vos presidem são os presbíteros, que eram os dirigentes da igreja, os que presidiam a igreja. E os que vos admoestam, ou seja, qualquer um líder da igreja que estava chamando a atenção. Admoestar é chamar a atenção no sentido de corrigir alguma coisa que está errada. Exortar tem um sentido mais de encorajar. Até que seja para corrigir alguma coisa, mas é no sentido de encorajar. Já admoestar não, admoestar é corrigir mesmo. Então, irmãos, é isso que Paulo estava querendo. O apóstolo certamente se referia, repito, aos pastores, aos presbíteros, aos diáconos, enfim, aqueles que tinham a responsabilidade de trabalhar na liderança da igreja. Nota que os 3 verbos empregados, olha, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós. Então, esse que trabalham entre vós, a Bíblia, quando fala nos que trabalham na igreja, normalmente ela está falando do pregador. Jesus, quando mandou seus discípulos ir pregar, disse: vocês não levem nada. Onde vocês forem pregar, vocês serão sustentados por quem vocês estão pregando. Digno é o trabalhador do seu salário. Falando sobre pregadores, Paulo também diz: aquele que se afadiga na palavra merece salário redobrado. Ele estava falando de trabalho como pregador. Aos Gálatas ele diz de novo: fazei participantes dos vossos bens aqueles que vos ensinam a palavra. Então ele estava falando, o trabalho, quando é falado nesse de trabalho, é no trabalho de pregação da palavra. Esses outros que vos presidem são aqueles que dirigem a igreja e cuidam mais da parte organizacional da igreja, os presbíteros, diáconos, as pessoas que trabalham mais nesse sentido. Então, irmãos, esses 3 verbos trabalham, são os que ensinam, os que pregam. Os que vos presidem são aqueles, os que trabalham. Os que presidem são aqueles que organizam a direção da igreja. No nosso caso aqui são os presbíteros regentes, que foram ordenados domingo passado. E os que vos admoestam, os que cuidam, os diáconos estão nesse processo. Líderes da igreja que estão vendo as coisas, como é que está a ordem, a organização do culto. Tem algum irmão aí fazendo alguma coisa que não deve? Meu irmão, venha cá, por favor, sente aqui ou fique aqui quieto ou não sei o quê. Então, ele tem autoridade para isso. São aqueles que têm autoridade para advertir por qualquer comportamento inadequado na hora do momento de culto. Observem que esse reconhecimento deve ser feito voluntariamente, entendendo que esses líderes foram colocados por Deus. Isso deve ser feito com base no amor cristão. Eu sou crente, este homem foi eleito pela igreja para um cargo de presidir, de organizar alguma coisa. Então, o que ele disser, eu vou ter que acatar, e acatar em amor. Obviamente, se o cidadão estiver exorbitando, a igreja vai saber. O conselho, alguém vai saber e vai dizer: meu irmão, peraí, você está pensando que é o quê? Você é um servo. Então, se for necessário, a gente chamar... O conselho está aqui para isso. O conselho que é dos anciãos. Se acontecer de um diácono, por exemplo, começar a achar que é o dono da igreja, a gente diz: irmão, baixa um pouco a bola aí, que nós somos servos. Nós não somos patrões de ninguém aqui. Então, a gente sabe mostrar que a autoridade é do Senhor e não nossa. E essa autoridade visa ao crescimento do corpo de Cristo, que é a igreja, e não a nossa autoridade é importante. Aqui quem manda sou eu. Não é assim não. Versículo 13. E que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam,
vivei em paz uns com os outros. Olha que essa palavra aqui, esses 2 primeiros versículos são dirigidos especificamente para os liderados. Como nós sabemos, a Bíblia explica de ponta a ponta que nós devemos nos amar uns aos outros, ou seja, todos os irmãos devem se amar uns aos outros. Mas verifiquem que aqui, na instrução do apóstolo, há um plus, digamos assim, há uma adição do amor que deve ser dirigido aos líderes. Olha só. Que tenhais com amor e máxima consideração os líderes. Por quê? É porque ele é importante? Não. Por causa do trabalho que realizam. Esse trabalho é de Deus e está sendo executado por esse líder. Eles são representantes de Deus na sua vida, por isso que eles velam por vossas almas como quem tem que prestar contas a Deus, e tem mesmo. É por isso que Paulo diz que vocês liderados devem ter esses líderes em máxima consideração, com amor e máxima consideração. Amor uns aos outros todos devem ter, mas ao líder preste atenção, tem um plus aí. Tem um acréscimozinho aí. Ele desempenha um trabalho cuja responsabilidade é muito maior do que a sua, e você precisa levar isso em consideração, porque essa responsabilidade que ele tem, esse trabalho que ele está realizando, foi Deus quem jogou nele e vai capacitá-lo para desempenhar para o seu bem. Eles têm a responsabilidade no aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo, até que todos cheguem à estatura do varão perfeito, qual seja nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito lá em Efésios 4, que eu disse. Deus concede a uns dons de pastores, mestres, evangelistas e tudo, para isso. Irmãos, foi Deus mesmo quem concedeu dons a esses líderes, exatamente com essa finalidade. Então, quando a igreja é composta por pessoas crentes, que sabem quem é Deus, o que é ser salvo, o que é ser crente, quem é o líder, quem é o liderado, não tem dificuldade da gente entender essas coisas, nem dificuldade de pôr em prática. Por quê? Porque nós teremos a força do Espírito Santo em nós, o poder do Espírito Santo em nós, o dom do domínio próprio em nós. Porque observe como é que ele termina o versículo aqui, vivei em paz uns com os outros. Por que é que o Paulo escreve isso aqui? Porque ele sabe que há conflitos entre líderes e liderados. Já existia lá, nessa igreja aqui, em qualquer lugar, já existia, sempre existiu e sempre existirá. Mas nós temos que lutar para preservar e obedecer a palavra de Deus. Vivei em paz uns com os outros. Irmãos, Paulo nos exorta porque ele sabe dos milindres. Eu contei hoje de manhã aqui de um presbítero, numa igreja que eu também era presbítero, que chegou e estacionou o carro atravessado. Aí o diácono, que é responsável pela ordem, chegou lá e disse: doutor, o seu carro, o homem era doutor, o seu carro foi colocado. Ora, rapaz, só que faltava. Quer dizer, eu sou presbítero, não vou admitir que um diácono, que é um cargo supostamente na hierarquia da igreja mais baixo, venha me chamar a atenção. Digo, meu Jesus, o diácono foi falar comigo, presbítero, eu chamei a atenção do homem ali, quase ele me bate. Aí eu fui lá com o presbítero: irmão, como é que o senhor faz um negócio desse? Um homem da sua idade, um homem que deve conhecer muito bem qual é o seu papel e qual é o papel do outro, como é que o senhor faz um negócio desse? Ele me olhou assim e não disse: eu vou endireitar. Aí foi endireitar o carro. É brincadeira. Então é por isso que Paulo escreve aqui: vivei em paz uns com os outros. Olha, irmãos, mas esse versículo aqui tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Então, ontem eu frisei bem isso com os irmãos. Irmãos, prestem atenção.
Preste atenção, por que é que os irmãos devem nos ter em máximo amor e consideração? Por causa do trabalho que nós realizamos, não é por causa de nós, pessoa física, não. É por causa do trabalho. Então, olhem a nossa tremenda responsabilidade. E esse trabalho que nós realizamos, dependendo de como ele for feito, põe em xeque a legitimidade desse cargo que nós estamos exercendo e põe em xeque a possibilidade do irmão desrespeitar você, como o cidadão lá, que não teve uma atitude digna de um presbítero ao não obedecer. Ele errou, foi chamado a atenção pelo outro e ainda ficou de peito inchado. Quem é você para me chamar a atenção? Eu sou autoridade. Olha, irmãos, não serão merecedores de amor nem de consideração, coisa nenhuma, aqueles que não realizarem o seu trabalho de acordo com a palavra de Deus. Atenção, quem vai assumir cargo hoje aqui. A palavra não é bem cargo, mas para a gente entender. Não serão, mesmo ocupando posição de liderança, se não realizarem o seu trabalho devidamente, de acordo com a palavra de Deus. Queridos, meus queridos, não esqueçam o que disse o Senhor Deus: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então, se o Senhor Deus chama você de maldito, quem irá transformar você em bendito? Ninguém. Jeremias 48:10. Portanto, queridos, para que nós vivamos, para que a ordem aos subordinados, vivei em paz uns com os outros. Obviamente, esse uns com os outros é subordinados, liderados e líderes. Ela só pode ser posta em prática quando há maturidade espiritual de parte a parte. O líder jamais vai tomar uma atitude que esteja incompatível com a posição que ele está executando. Ele jamais vai tomar jamais deverá tomar uma atitude incompatível com o que a palavra diz que ele tem que fazer. Assim como o liderado também jamais deverá ter uma atitude incompatível com a palavra daquele líder, porque aquele líder ele está falando a palavra de Deus. Mas o que é que nós temos visto aqui ao longo desses 8 anos? Qualquer coisinha, uma pessoa assim, eu não venho mais para a igreja, eu não venho mais não sei porquê, porque o pastor disse isso, porque não sei quem disse isso. E meu Jesus do céu, eu não quero mais o cargo, porque não sei quem disse isso, porque eu não quero mais não sei o quê, porque... meu Deus do céu. Falta de maturidade espiritual, irmãos. Imaturidade espiritual... Na maturidade espiritual, quando Paulo diz viver em paz uns com os outros, paz é um dos aspectos do fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Que paz é essa? Deixo-vos a minha paz vos dou, a paz de Deus. Não é sua paz, não é paz de Deus em você. Então, irmãos, se nós temos essa paz, se nós temos a convicção do que foi que Deus nos mandou fazer, e nos esforçamos para fazer, e sabendo que só podemos fazer fortalecido no Senhor e na força do seu poder, só se tivermos o Espírito Santo em nós, então nós vamos viver em paz. Fazendo o que tem que fazer, sendo orientado pelos líderes que têm mais experiência, que têm um dom de Deus que para liderar, então nós vamos viver com a nossa igrejinha como uma família, o corpo de Cristo. Esse é o meu maior anseio. Nada de descontentamento com a liderança. Domingo passado saiu uma família daquela igreja, porque um membro da família disse que não concordava com a minha pregação. Eu digo, então o que é que você está fazendo aqui? Se você não concorda com a minha pregação, vai embora. Vá para um canto que você concorde com a pregação, porque eu estou pregando a palavra de Deus. Se você não concorda, você não é obrigado a ficar aqui. Eu posso ir embora? Claro que pode. Você é obrigado a estar aqui? Então eu vou embora e vá, seja bem-ida. Pronto. Não tem problema. Eu tenho convicção do que é que eu estou ensinando aqui.
Então, irmão, nada de se melindrar com qualquer tolice. Os líderes estão dizendo para você alguma ordem que está incompatível com a palavra, então você deve chegar e falar: peraí, seu presbítero, seu diácono, seu pastor, seja quem for. Olha, o senhor falou tal coisa, mas a Bíblia diz assim, então vamos conversar. Vamos conversar. Ô irmão, eu não tinha observado. Se o líder for um líder, ele vai dizer: meu irmão, me perdoe, eu não tinha observado de fato isso aqui, vamos corrigir agora mesmo. Agora, o líder deve estar preparado, como Paulo ensina a Tito, deve estar preparado na palavra para convencer aquele que o contradiz. Então, o irmão que vai dizer: senhor líder, o seu diácono, o senhor fez isso e isso, é para ele dizer: vem cá, meu irmão, eu fiz isso e isso por causa disso aqui, ó. Estamos combinados? Estamos. É a palavra de Deus, está certo? Está certo. Então você obedeça. Acabou. Não tem mais por que discutir. Se a pessoa disser: há mais, eu digo: há mais não, então há mais, o senhor vá-se embora daqui, porque se o senhor não quer obedecer a Bíblia, o senhor não tem o que está fazendo aqui. Foi o que aconteceu domingo passado. Então, irmãos, qualquer divergência deve ser logo solucionada à luz da palavra. Se a palavra não tiver poder para solucionar um problema entre dois irmãos, um dos dois não é irmão. E o que não é irmão é aquele que não quer obedecer a palavra. Então ele não tem o que está fazendo aqui. Versículo 14. Agora é para os líderes: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis. O que admoestar é disciplinar, é corrigir. É que admoesteis os insubmissos. Estão vendo? Os insubmissos. Consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Presta atenção. Aqui já é para os líderes, e Paulo está exortando os líderes, lembrando que exortar é encorajar. Então Paulo está encorajando os líderes para que eles admoestem ou disciplinem os insubmissos. Paulo está ordenando aos líderes para que instruam, para que corrijam aqueles que estão agindo em desacordo com as normas do grupo da igreja, as normas da igreja, as normas da classe em que eles estudam, alguma coisa assim. Às vezes na sala de aula há alunos que perturbam a aula. Então há necessidade de impor disciplina na igreja. Afinal de contas, qualquer grupo social, a começar pela família, se não houver disciplina, vai virar uma bagunça. Na Bíblia há um caso extremo, que Paulo diz aos coríntios que entre vós, usando uma palavra que a gente diz aqui na Paraíba, entre vós há desmantelo tal, a prostituição tal, que nem entre os ímpios se observa. Há um entre vocês aí que está possuindo a mulher do próprio pai. Expulsem esse indivíduo da igreja. Está escrito lá em Coríntios. Está vendo? Sabe para quem foi que Paulo escreveu isso? Para uma igreja igualzinha a nossa aqui. Ah, irmãos, que coisa terrível. Que coisa terrível. Imoralidade na igreja que nem entre os gentios se via. Então, se não houver disciplina, se um irmão desse que fica o tempo todo dizendo não concordo, ele vai minar a igreja, vai deixar um negócio terrível aqui dentro. Vai embora se você não concorda. Você é obrigado a estar aqui, por acaso? Então, o liderado, ele deve ter humildade para entender que esse líder o está admoestando em nome do Senhor. Ele o está admoestando na palavra. Se ele não fizer isso, ele não merece seu amor nem seu respeito, como nós já vimos aqui. Então já vimos a primeira parte dessa exortação ou encorajamento que Paulo dá aos líderes.
Admoesteis os insubmissos. Segunda parte, consoleis os desanimados. Essa é uma atribuição do líder cristão. Há pessoas que desanimam na igreja, desanimam na fé, desanimam em problemas de casa, em problemas familiares, uma série de coisas, e o líder tem que chegar junto. Irmão, preste atenção, irmão. O que é que a Bíblia diz sobre isso, irmão? Irmão, preste atenção. Não deixa a peteca cair, como ele diz, não deixa o diabo vencer você, o que é que está acontecendo? Lute, vamos ver, eu estou aqui para lhe ajudar, vamos chorar junto, vamos orar junto, vamos fazer, não deixa o homem desanimar, consoleis os desanimados. Não esqueçam que essa função de consolador, quem é o consolador que esteve aqui com os discípulos? Jesus. Quando ele foi embora, ele disse: eu vou vos mandar outro consolador. Quem é esse consolador? É o Espírito Santo. Pois é, Paulo está dizendo aqui que quem deve exercer esse papel de consolador na vida do irmão desconsolado é o líder. O Espírito Santo, cadê o Espírito Santo para consolar você? O Espírito Santo, você ouvindo a voz? Não tem não, é através de um líder. Isso é uma função de Deus, por isso que eu disse que o líder, ele desempenha funções divino-humanas na vida do liderado. Consolador é um atributo de Deus. Terceiro item dessa exortação aos líderes: ampareis os fracos. Obviamente o homem não está falando aqui de fraco, desnutrido e nanico de saúde, não é isso que ele está falando não. Ele não está falando de quem está passando fome, não. São os fracos de espírito, são os imaturos na fé, são aqueles que se deixam levar facilmente por qualquer vento de doutrina, por qualquer pecado, aqueles que querem desistir da carreira cristã por causa das tentações, por causa das dificuldades naturais dessa vida, desse mundo desgraçado, que jaz no maligno. Especialmente aqueles que vieram de uma vida perversa, aí chegam na igreja, especialmente aqueles que vêm para a igreja por causa de promessas mentirosas das igrejas e acham que eu entrei na igreja, agora eu vou ter uma vida mansa. Aí é que o negócio começa a ficar apertado para o lado dele. Ele vai: rapaz, eu entrei na crença, mas a minha vida foi piorar. Eu não entrei em canto nenhum, eu fui enganado. Então, quando você tem um irmão na igreja que se diz irmão, ninguém sabe, mas ele está aqui: rapaz, o negócio não está dando certo. Não, peraí, irmão, peraí. Está dando certo o quê? Em que sentido não está dando certo? Por que é que você acha que não está dando certo? Então isso é papel do líder. Vamos animar. Vamos animar. Não deixa ele cair, se é que ele está em pé. Não deixa ele cair, isso é função do líder. Lá em Hebreus, de novo, o escritor aos Hebreus diz: restabelecei os irmãos uns aos outros lá, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o manco, antes seja curado. Então não é porque o irmão caiu em pecado ou alguma coisa que você agora vai pisar no pescoço do irmão. Uma vez eu vi uma irmã jogando no fogo do inferno um irmão que cometeu um determinado pecado lá, pecado de adultério, que é um pecado que a nossa sociedade normalmente não perdoa, não é? E eu escutei a conversa e cheguei perto da irmã e disse: irmã, se você tivesse vivido no tempo de Davi, você tinha jogado o homem no inferno. E Davi era um homem segundo o coração de Deus, era o pastor de Israel, e cometeu esse pecado aí, pelo qual a irmã está jogando esse homem, e era um líder, está jogando esse homem no fogo do inferno. Cuidado, irmão, cuidado. Então vamos, o que foi que aconteceu? Pecou, caiu, vamos levantar. Agora, se o cidadão descaradamente continua no seu pecado, deliberadamente, expulsa ele da igreja, aí é outra história, aí é outra história. Então é papel do líder ver o que foi que houve, por que esse homem caiu, em que circunstância ele caiu. Ele pode levantar? Pode, vamos levantá-lo. Isso é papel do líder. Obviamente,
Em todos esses aspectos, repito, o irmão precisa querer ser ajudado, porque há casos em que o irmão não quer ser ajudado, e se ele não quer ser ajudado, não tem como ajudá-lo. Nem Jesus fez isso. Estão lembrados do jovem rico? Quer salvação? Pois então tá, eu vou lhe dizer o que é que você tem que fazer. Você tem que fazer isso. O homem virou as costas e foi embora. Jesus ia fazer o quê? O homem não quis ser ajudado. Eu não disse o que era para fazer, não quer, então pronto, fazer o quê? Quer ficar sem a ajuda de Deus? Então viva sem a ajuda de Deus e sofra as consequências. Último item da exortação de Paulo aos líderes: e sejais longânimos para com todos. Longanimidade é um conceito, digamos assim, que nos leva à paciência esticada. Então, se você tem paciência, pronto, você já tem essa virtude de ser paciente. Pois é, o longânimo é um paciente, até o limite máximo. Envolve resignação, envolve bondade, envolve mansidão na longanimidade. E tudo isso são frutos ou aspectos do fruto do Espírito lá em Gálatas 5, 22 e 23. A longanimidade deve ser exercitada no sentido de compreender o irmão, ajudar o irmão, ao invés de demonstrar superioridade. O líder tem que ser paciente, deve ser tolerante, enquanto perceber que o irmão está precisando de ajuda e quer ser ajudado. Se ele não quiser ser ajudado, eu já disse, aí não tem mais o que fazer. Essa virtude do Senhor Jesus, Paulo certa vez disse que exercia essa virtude porque recebeu do Senhor Jesus essa virtude com relação a ele. Paulo diz assim a Timóteo: Jesus evidenciou a sua completa longanimidade para comigo, a fim de que eu sirva de modelo para todos quantos hão de crer em Jesus para a vida eterna. Pois é, Jesus foi longânimo comigo, para que eu exerça essa longanimidade em todos aqueles que haverão de crer em Jesus para a vida eterna. Ou seja, nós apenas repassamos o que nós recebemos de Cristo. Falei ainda agora que o trabalho de um líder é um trabalho divino humano, é um trabalho de Deus em nós e através de nós com relação aos liderados. Pois é por isso que os liderados devem dispensar todo amor e consideração para com aqueles que vos lideram. É isso, irmãos, que está aqui ensinando. Versículo 15, último versículo: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Nada de retaliação, porque eu sou líder, o irmão fez tal coisa, eu vou retribuir isso. Ele vai ver quem sou eu. Lembra? Nada como um dia atrás do outro. Nada como um dia atrás do outro. Eu pego ele na curva. São expressões de quem está jurando se vingar. Então não esqueçam isso, irmãos. O líder, aliás, não somente o líder, mas qualquer crente não deve ser vingativo. O Senhor disse: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. Então não se vingue. O irmão fez um mal com você? Deixe, ore por ele. Deus vai vingá-lo. É Deus. É Deus. Romanos 12, 19 diz isso. Paulo dizendo: não vos vingueis, mas dai lugar à ira, porque assim diz o Senhor: a mim me pertence a vingança. Esse dai lugar à ira de Deus. Deixa que Deus vai se vingar. Não é você que tem que se vingar. Irmãos, nós os crentes, a regra áurea que Jesus ensinou em Mateus 7,12 foi: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Estão vendo, irmãos, como a coisa não é
um bicho de 7 cabeças, ou um bicho papão, ou difícil liderar, ou ser liderado. Não é, irmãos. É só fazer, se esforçar, fortalecido no Senhor e na força. É o ponto de partida. Fortalecido no Senhor e na força do seu poder, se esforçar, porque Deus opera em nós, mas Ele opera através de nós, para cumprir a palavra de Deus. Vamos observar a palavra de Deus. Vai dar certo. Vai dar certo. Por isso, quando Ele diz: segui sempre o bem entre vós, e para com todos, esse é o ensinamento do nosso Senhor Jesus, nesse texto. Primeiro para os liderados, como nós vimos nos 2 primeiros versículos, depois para os líderes, como nós vimos nos 2 versículos seguintes. Portanto, este é o ensinamento do nosso Senhor Jesus para a sua igreja, neste momento em que empossamos novos líderes, domingo passado e neste domingo. Aí, como diz também o Senhor Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso quer dizer, quem tiver condição de obedecer, obedeça. Quem não obedecer é porque não lhe foi dada a condição de obedecer. Traduzindo, você não tem negócio com Deus, nem Deus com você. Então, irmãos, é isso, nós temos que obedecer. Entendido o que o Senhor disse, explicado bem direitinho, versículo por versículo aqui, que Deus nos conceda a graça de crescer no conhecimento da sua palavra, que Deus nos conceda sabedoria, humildade, mansidão, obediência, como foi dito aqui, pelo conhecimento e submissão à sua palavra, a fim de sermos uma igreja forte, mesmo pequenina. Não esqueçam, o Colégio Apostólico de Jesus foram 12 pessoas, e essas 12 pessoas mudaram o mundo, através do evangelho que eles pregaram. Levaram o evangelho para o mundo todo. Foram só 12, Jesus não podia ter escolhido, na sua vida, ele não podia ter escolhido uma multidão logo. Não, foram só 12. Foram só 12. No final, quando Jesus ressuscitou e tudo, só tinha 120 ali, depois de 3 anos de trabalho do próprio Deus. O próprio Deus, pregando e fazendo milagres, só deixou 120 convertidos. Pensa no missionário fracassado, foi Jesus? Considerando o que a igreja considera hoje, acha que missionário. Pensa no missionário fracassado, com resultado pífio, foi Jesus. O próprio apóstolo de Deus, passou 3 anos fazendo missão aqui na terra e deixou 120 convertidos. Isso pelos valores da igreja hoje, isso é um absurdo, um negócio desse. Tinha que ter deixado 120 milhões de pessoas, já que ele era o próprio Deus. Pois é, não é assim não. Jesus diz que são poucos os eleitos. E esses eleitos vão fazer, não tem quem empate, a luz brilhar nas trevas. Portanto, irmãos, quando obedecermos a palavra de Deus, seremos uma igreja forte, independentemente de tamanho, para louvor da glória de Deus. Irmãos, embora isso possa parecer impossível, considerando o que nós vemos aí em termos de igreja, eu creio nisso, porque é isso que eu vejo na Bíblia. Que Deus nos abençoe. Amém. Então nós vamos, irmãos, fazer agora posse e investidura dos diáconos. E nós queremos chamar aqui à frente os 2 diáconos que foram eleitos pela igreja no domingo passado, Bruno e o Inajá, para a gente proceder. Bruno e o Inajá. Quero convidar os presbíteros Daniel e Iremar para ficarem aqui. E Rick está aí também. Iremar e Rick, para estar aqui ao lado dos irmãos. Então, queridos, isso é uma solenidade que nós precisamos saber como é que funciona isso na nossa igreja. Então, no domingo passado, vocês viram o presidente do presbitério aqui, para dar posse aos 3 presbíteros que estão aqui, que foram eleitos. Iremar, Rick
e Daniel foram empossados domingo passado, com oração e imposição de mãos, conforme a Bíblia mesmo fala, e deixamos para hoje os diáconos, até porque o Inajá estava de plantão, não podia estar aqui no domingo passado. Aí, o que é que a Bíblia fala sobre esse ministério diaconal? Como foi que ele começou? Ele começou na igreja primitiva, porque os apóstolos tinham todos os encargos nas suas costas, não apenas de pregar a palavra e orar, como também de resolver toda a situação que havia ali entre a multidão que ia se convertendo. Por quê? Porque naquela ocasião eles achavam que Jesus já ia voltar amanhã, então todos estavam entregando seus bens para ser distribuído entre eles, de sorte que não faltasse nada a ninguém. Obviamente encheu de gente no início nessa igreja, porque tudo quanto é necessitado ele vai então dando as coisas, todo mundo sabe disso. Então eu não tenho nenhuma dúvida que aquele pessoal que se chegou à igreja primitiva tinha uma minoria só que porventura era convertida, a maioria estava lá porque estava dando as coisas. Mas o fato é que os apóstolos se viram numa situação complicada, eles tinham que pregar, orar, e agora estavam cuidando daquela multidão. Então eles disseram: olha, Deus não nos chamou para estar aqui cuidando de viúva ou de botando comida para quem está com fome, não. Deus nos chamou para pregar a palavra. Então vocês escolham entre vocês mesmos aqui 7 homens. Olha o ponto de partida da escolha desses 7 homens, cheios do Espírito Santo, homens dispostos a servir, e elejam esses homens para cuidar dessa parte, porque os gregos reclamaram que as suas viúvas que se achegaram à igreja não estavam sendo assistidas corretamente. Então os apóstolos tomaram essa decisão. De acordo com a igreja, aqui está a instituição do diaconato na igreja. Eu discordo. Isso aconteceu naquela igreja e em qualquer igreja onde precisou. Se não precisa de diácono na igreja, para que eu vou eleger diácono? Então isso não vem instituição, na minha entendimento bíblico, isso não é instituição de diácono coisa nenhuma. Ali, não disseram para fazer isso em todas as igrejas daqui para frente, não. Ali foi feito porque precisou, e no ensinamento que Paulo dá a Timóteo, a Tito, ele diz: os diáconos devem ser. Mas por quê? Se precisar de diácono naquela igreja, se não precisar, eu vou eleger para quê? Um cargo a mais para criar problema? Não tem necessidade. Então eu não acho que isso aqui não é instituição de nada. Ali foi necessário. Então, onde for necessário, se põe. Muito bem, mas o fato é que a Bíblia diz que foram eleitos diáconos, e nós vemos esses diáconos na instrução que Paulo dá de novo a Tito e a Timóteo, que os diáconos devem ser homens retos, que saibam cuidar da sua casa, que cuidem dos seus filhos, que tenham filhos obedientes, que sejam marido de uma só mulher, não beberrões, não avarentos. Tem uma série de orientações para o diácono. Muito bem, então, irmãos, foi dito lá, e assim é tido como a instituição dos diáconos. O fato é que a primeira vez que foi criado esse cargo foi nessa situação. Havia necessidade de se cuidar dos necessitados. E os apóstolos não foram chamados para cuidar de necessitados, eles foram chamados para pregar o Evangelho. Muito bem. Então compete aos diáconos, de acordo com o que foi ensinado ali, receber e guardar fielmente os donativos que eram feitos por todo mundo ali. Ele chegava e colocava aos pés dos apóstolos. Isso não quer dizer que chegava lá e botava em cima do pé do apóstolo, não. Quer dizer que chegavam lá e entregavam para os apóstolos. Aí os apóstolos disseram: olha, nós não vamos tratar disso. Elejam diáconos para cuidar disso. Então os diáconos ficaram responsáveis por receber esses donativos que deveriam ser dados aos necessitados e faziam essa distribuição. Para isso tinham que ser homens, primeiro requisito, cheios do Espírito Santo. Muito bem, então esse era o papel do diáconos: receber essas ofertas para fins piedosos, distribuir essas ofertas de acordo com a necessidade dos pobres, zelar pela boa ordem do serviço da igreja, para não virar aquela bagunça. Espera aí, as viúvas estão sendo desassistidas, não sei quem está tendo mais direito do que outro. Então eles iam organizar isso, os diáconos iam organizar essas coisas, não é? E no desempenho do seu ofício, obviamente, eles estavam sujeitos à liderança dos apóstolos. Isso é claro. Porque os apóstolos receberam diretamente de Jesus e eles mandaram instituir os diáconos, que obviamente estavam sob o seu comando, não é? Assim também na igreja os diáconos estão sob o comando dos presbíteros, que é o conselho da igreja. São os presbíteros, os diáconos recebem, distribuem, no lugar, eu estou dizendo, onde há necessitado, uma igreja muito maior,
Há casas em que os diáconos, a junta diaconal, eles mesmos administram uma verba, eles mesmos administram cestas básicas para dar para os necessitados, eles mesmos administram compra e medicação e administração de medicamentos a pessoas doentes da igreja. Mas nós não temos isso aqui. O nosso aqui, como é pequenino, a gente resolve tudo em conjunto. Diácono com presbítero, a gente faz tudo junto aqui. Muito bem, irmãos. Então, há algumas perguntas constitucionais que são feitas a vocês. Então vocês me respondam, vocês dois, Bruno e Inajá. Vocês creem nas Escrituras do Antigo e Novo Testamento como a palavra de Deus, e que esta palavra é a única regra de fé e prática? Sim. Vocês recebem e adotam os símbolos de fé desta nossa igreja, que são a Confissão de Fé de Westminster e os dois catecismos, o Catecismo Maior e Breve Catecismo, como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Recebem? Vocês sustentam e aprovam a forma de governo da nossa igreja? Vocês acham que isso é assim mesmo que a gente deve fazer de acordo com a Bíblia? Vocês aceitam o ofício do diaconato desta igreja e prometem desempenhar fielmente o seu papel, sabendo que o diácono é aquele que está disposto a servir? Sim. Vocês prometem procurar manter e promover a paz entre os irmãos, como nós ouvimos na palavra de Deus aqui, promover a unidade no caso de desavenças, porque vocês estão mais olhando as coisas ao redor da igreja, para promover a edificação e a unidade da igreja? Muito bem, irmãos. Então agora, vocês se virem para a igreja, que a pergunta é para a igreja. E vocês, membros desta nossa igrejinha, vocês reconhecem esses nossos irmãos como diáconos que vocês mesmos elegeram? Não escutei? Muito bem. Vocês prometem tributar a eles a honra que é devida pelo cargo que eles acabam de assumir, a animação no sentido de que eles continuem trabalhando e a obediência a eles no Senhor, de modo como está escrito na palavra de Deus e na constituição dessa igreja, que lhes dá direito a este ofício? Sim? Muito bem, então virem para cá, meus filhos. Os presbíteros, agora a gente vai fazer uma oração com imposição de mãos de vocês para a investidura do cargo, e nós oramos assim: graças te rendemos, ó Senhor nosso Deus, por nos teres dado um Salvador poderoso, na pessoa do teu bendito Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, pela manifestação do teu grande amor para com os homens. Ah, meu Senhor, tu foste servido que aqui se pregasse e cresce o teu glorioso Evangelho e se formasse esta igrejinha. Permite, pois, meu Senhor, que esta mesma igrejinha sempre te bendiga e seja aqui um monumento da tua misericórdia de acordo com a tua palavra. E tu, meu Senhor Jesus, que nos remiste por teu precioso sangue, tu que concedeste bens para os homens e dotas esta igrejinha com estes teus servos aqui agora nomeados e empossados, que agora nós ordenamos em teu nome, meu Senhor, para que exerçam o diaconato nesta igreja. Concede-lhes a tua sabedoria e a tua prudência, porque eles necessitam para o exercício deste cargo. Meu Senhor, dá-lhes mais do teu Espírito Santo e que o Senhor mesmo os ordene como diáconos desta igreja, para que sejam fiéis no cumprimento dos seus deveres. Pois tudo isso que nós te pedimos, meu Senhor, é por amor do teu nome
e para a glória do teu nome. Amém. Amém. Agora os presbíteros, e eu, um presbítero como eles, os dou a destra de fraternidade, de amizade, e nós estamos juntos nesse ministério. Podeis sentar, queridos. Nós vamos agora cantar o último hino, enquanto os irmãos, um dos diáconos que vocês vão ter, depois a gente vai conversar com vocês. Agora nós temos 3 diáconos, de novo. Que a graça do nosso Senhor Jesus, nosso querido e eterno Salvador, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que em Cristo nos salvou, a comunhão do Santo Espírito que habita em nós e nos conduz em santidade de vida, seja com todos vós, Igreja de Deus aqui reunida, e em toda a face da terra, hoje e sempre. Parabéns.